vez que a avaliação não pode ser feita de forma presencial, nós achamos que, por bem, e vocês já têm essa informação, penso eu, em vez do primeiro teste, vocês vão ter que fazer um trabalho escrito, correto? Sim. Pronto, Sim. Que vai englobar a aula 2 e 3, que diz respeito ao PCR e à eletroforese em gel de agarose, que foram as aulas que vocês tiveram comigo. E então, o que é que vocês têm que fazer nesse trabalho escrito? Nada mais atual do que o SARS-CoV-2, que se recordam, na aula da PCR, eu dei como exemplo de aplicação desta técnica a detecção do Covid-19. Sim? Sim. Portanto, o que ficou combinado é então que vocês têm que fazer um trabalho, não é um relatório, porque não é sobre o que nós fizemos na aula, mas têm que abordar o coronavírus, especificamente Covid-19, e não sei se vocês têm noção que existem vários tipos de coronavírus, por isso que agora se fala de um novo coronavírus. Sim? Sim. Sim. Portanto, tem que falar, imaginem, na família dos coronavírus, depois especificar o Covid-19 e depois falar do teste de detecção desta doença, que vos tinha dito que era por PCR, correto? Sim. Vocês estão a ver aqui, é uma sigla nova que é RT-PCR. Na aula eu não falei em nenhum tipo específico de PCR, falámos no geral, que era uma técnica da biologia molecular que nos permitia amplificar uma determinada região do DNA, certo? No caso da detecção do Covid-19, esse PCR tem a designação de RT-PCR, que vocês vão ter que pesquisar sobre o assunto e explicar a técnica. Só para vos ajudar, RT-PCR quer dizer de reverse transcriptase, ou transcriptase reversa. Quando falamos no PCR na aula, eu disse-vos sempre que nós pretendíamos amplificar DNA. No caso do vírus, do Covid-19, o material genético é RNA. Então, antes de fazermos o PCR convencional, aquilo que falámos na aula, tem que haver um passo prévio em que o material genético do vírus, o RNA, é convertido em DNA, ok? Para depois este DNA ser amplificado. Estão-me a acompanhar? Sim. Pronto, então vocês têm que pesquisar um pouquinho sobre a técnica de RT-PCR, mas se vocês colocarem técnica ou método de detecção do Covid-19, vai ser essa a técnica que vão encontrar. Atenção aos sites onde vão pesquisar, e não sei se vocês já alguma vez pesquisaram na PubMed. Já em microbiologia. Pronto, se vocês forem à PubMed e colocarem, por exemplo, coronavírus, vai-vos aparecer logo a informação a dizer que está a ser sempre atualizada, mas vai-vos direcionar para sites fidedignos onde podem ver, chegar a estes tópicos que estão aqui para serem abordados, está bem? Qualquer dúvida, vocês também podem contactar com os professores, nomeadamente comigo, e combinamos para esclarecer, tudo bem? Sim. Obviamente, terão que falar também na eletroforese, que é a técnica que nos vai permitir avaliar resultados. Isto são os tópicos que vocês têm que abordar obrigatoriamente. Além destes tópicos, há umas características específicas que foram definidas de forma a que as 3 turmas sejam uniformizadas. E no trabalho tem que existir uma introdução ao tema, um desenvolvimento, discussão e conclusão e as referências bibliográficas. O tipo de letra está aqui discriminado, tamanho 11, espaçamento 1,5. E o máximo, ou a extensão máxima de trabalho, são 6 páginas, incluindo figuras ou esquemas que vocês achem conveniente colocar. O prazo de entrega será 14 de abril, e no Moodle vai ser criada uma pastinha onde vocês vão colocar lá os vossos trabalhos. Sim? Sim. Quem está a falar comigo? A Maria João. Ok. Os outros estão a acompanhar? Espero que sim.
Sim, professora. Sim. professor. Sim. Relativamente aos critérios de avaliação, nós ainda não definimos a pontuação que será atribuída a cada um, mas já definimos exatamente o que vai ser avaliado. Ou seja, se vocês seguiram aqui as características do trabalho, se demonstra conhecimento das bases relevantes, nomeadamente da técnica, se explicou bem os detalhes importantes do tema, se soube distinguir o que é relevante daquilo que é secundário, se o trabalho tem uma boa organização, é claro. Imaginem, se vocês não vão ver num site uma informação copiar e colar, se a bibliografia é fiável, lá está, se foi corretamente citada, se respeitaram as características que nós enumeramos ali em cima. Alguma dúvida? Professora, eu tenho. Sim. Este trabalho, a nota do trabalho, vai ser para a primeira avaliação ou vai ser da componente prática? Este trabalho é para substituir a primeira avaliação prática. Ok, obrigada. Por isso segue os mesmos termos, ok? Ok, sim. Depois, relativamente à segunda e à terceira avaliação, nós ainda não definimos, vamos falando, porque tendo em conta a situação atual, é um pouco vamos andando e vamos vendo de que forma podemos contornar, está bem? Sim. Para já o que nós definimos foi só esta avaliação, ok? Sim. Podemos avançar então? Pronto, relativamente à aula 2, nós vamos falar sobre cultura de células, em que um dos objetivos desta aula, que seria prática, era determinar o índice de viabilidade celular de uma determinada suspensão de células. Daí que temos que falar obrigatoriamente da cultura celular. E a cultura celular não é mais do que um procedimento técnico que nos vai permitir isolar e manter células vivas fora do organismo original, mas com o objetivo de que essas células exibam as mesmas características fenotípicas que exibiriam in vivo. Imaginem, é mantermos células no laboratório, ou seja, in vitro, mas com características típicas do in vivo. Por exemplo, vocês têm aqui 3 imagens de microscopia de contraste de fase, de cultura. Não estamos a ver. Como? Não estamos a ver o seu ecrã. Estamos a ver o documento. Estamos a ver o trabalho. Porquê? Ainda não? Não. Não. Então, esperem, eu vou interromper o compartilhamento e depois vou colocar no PowerPoint. Agora deve dar, não? Sim. 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 Vocês têm que me ajudar porque esta é a primeira aula que eu estou a dar assim por videoconferência. Portanto, está a ver, eu dizer que vocês têm aqui 3 imagens de culturas de células, imagens retiradas por microscopia de contraste de fase e elas estão a crescer in vitro, em frascos, em laboratório, mas elas continuam a desempenhar a mesma função que desempenhariam in vivo. Por exemplo, os fibroblastos, mesmo em cultura, são capazes de exibir as mesmas características e de sintetizar colagênio, que é uma das suas funções. As células nervosas, nesta imagem, vão continuar a estabelecer sinapse uma com as outras. E aqui, esta terceira imagem, eu coloquei porque eram as células que vocês iriam manipular na aula prática, que são células HeLa, são células isoladas do carcinoma do colo do útero, são, portanto, células tumorais, e este é o aspecto de uma cultura saudável. Ou seja, vocês veem que a maior parte das células tem aqui um aspecto estrelado e depois há uma minoria que tem assim um aspecto redondinho e que ao microscópio são mais brilhantes, que são células em mitose. A maioria está em interfase e uma pequena percentagem está em mitose, em divisão celular. Obviamente, nós não conseguimos dizer se aquela célula que está em mitose está, imaginem, em profase, em metafase. Para isso teríamos que fazer outra técnica, como a que irão abordar na próxima aula, o caso da imunofluorescência. Vocês têm ideia porque é que eu tenho mais células em interfase do que células em mitose, numa cultura celular saudável?
Basicamente tem a ver com a duração do ciclo celular. Se nós pensarmos, uma célula passa cerca de, imaginem, de 23 horas a completar a interfase, que tem a fase S, a fase G1 e a fase G2, enquanto que demora cerca de 1 hora apenas a completar as diferentes etapas da mitose. Então, se nós não tratarmos essas células com nenhum fármaco, nenhum composto, essas células, ao fotografarmos, ao observarmos ao microscópio, vão ser apanhadas maioritariamente em interfase do que propriamente em mitose. Como é que eu poderia reverter este fenótipo? Se eu colocasse nestas células um agente antimitótico, ou seja, as células iam entrar em mitose e parar lá. Quando eu fosse observar ao microscópio, eu ia ver a maior parte destas células com esta morfologia redondinha. Ok? Sim? Alguém me dá um feedback? Sim, professor. Sim. Agora, portanto, o objetivo da cultura de células é então manter células vivas fora do organismo original. Como é que eu posso obter uma cultura de células? Eu posso ter uma cultura de células, antes disso, de origem animal, de origem vegetal. E posso obtê-la através, imagina, de células, de tecidos. Por exemplo, imaginem aqui, se nós imaginarmos que este tecido foi um órgão recolhido de uma autópsia. Imaginem o fígado. Eu quero, a partir desse órgão, cultivar células. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Eu tenho que desagregar esse tecido, porque é coeso, existe uma matriz extracelular que mantém as células unidas, e eu quero separar esse tecido em diferentes células. Então, o primeiro passo é obter uma suspensão celular. Como é que eu posso fazer isto? Eu posso recorrer a agentes físicos, como é o exemplo que está aqui representado. Tenho um póter e eu vou macerar o tecido de forma a individualizar as células. Ou posso utilizar agentes químicos, nomeadamente agentes enzimáticos, que é um método mais utilizado e não tão agressivo, em que se utilizam enzimas que vão funcionar como proteases, ou seja, como tesouras, que vão cortar as ligações que mantêm as células coesas e que dão origem a um tecido. Portanto, depois de eu recolher a amostra, separar as células pelo método químico, enzimático ou físico, eu vou obter células numa suspensão. Vou pegar nessa suspensão celular e vertê-la para uma placa de Petri, um frasco de cultura, com meio de cultura adequado. Porquê meio de cultura adequado? Porque eu quero que cada uma destas células individualizadas entre em mitose e se divida de forma a aumentar o número de células que eu tenho disponíveis. Ok? E esse meio de cultura tem todos os nutrientes e fatores de crescimento necessário para potenciar a multiplicação das células. Então, neste ponto, eu obtenho uma cultura primária, ou seja, é a cultura que é obtida diretamente a partir de um tecido. Qual é a desvantagem desta cultura primária? Acham que é uma cultura homogénea ou heterogénea? Ninguém tem um palpite? Heterogénea. Eu dei-vos o exemplo, imaginem, estamos a partir de um tecido, o fígado. O fígado não é só constituído pelos hepatócitos, tem outras estruturas, certo? Então, a cultura que é obtida diretamente a partir do tecido é uma cultura heterogénea. E, muitas das vezes, o que nós pretendemos no laboratório é trabalhar apenas com um tipo celular. Então, a partir de uma cultura primária, nós vamos criar uma cultura secundária. Como é que fazemos isso? A partir da cultura primária, vamos selecionar apenas um clone de células. Repicamos daqui, imaginem esta célula, e colocamos num novo frasco de cultura ou numa nova placa de Petri, com meio adequado, e esperamos que as células se multipliquem. Esta cultura secundária já é uma cultura homogénea e é aquela que se pretende ou que se utiliza na maioria dos laboratórios de investigação. Obviamente, muitas das vezes nós temos que trabalhar com culturas primárias quando não é possível
obter culturas secundárias. Mas se tivermos opção, as culturas secundárias são aquelas que nos permitem uma maior acuidade dos resultados. Eu vou aproveitar este esquema para introduzir um termo, quando falamos em cultura de células, que é a confluência. Por exemplo, olhando para esta placa de Petri, nós diríamos o quê? Esta placa está cheia de células, não há espaço para estas células se dividirem. Mas em vez de usarmos a palavra cheia, nós vamos dizer que esta placa está confluente, está 100% confluente, ou seja, não existe espaço para as células se dividirem. O que é que nós devemos fazer? Antes das células chegarem a este ponto, nós devemos retirar uma determinada quantidade para uma nova placa de Petri. Quando deixamos que as células fiquem 100% confluentes, isso pode fazer com que as células entrem em stress metabólico, por falta de nutrientes e de espaço para se dividirem, e alterem as características originais que vos disse no início, que era aquilo que nós pretendíamos. Pretendíamos ter células numa placa ou num frasco de cultura, sim, mas que exibam as mesmas características que exibiriam in vivo, ok? Portanto, a cultura de células, como qualquer outra técnica, há de ter vantagens e desvantagens. Relativamente às vantagens, nós podemos dizer que possibilita estudar fenómenos inacessíveis em tecidos intactos. Por exemplo, se eu quero estudar o efeito de um fármaco sobre células de um determinado tumor, imagina um cancro da mama, eu posso ter frasquinhos com células do cancro da mama em cultura, colocar em contacto o fármaco X e observar ao longo do tempo, recorrendo ao microscópio, o comportamento dessas células. Imaginem, se as células estão a morrer, se as células não estão a reagir ao fármaco e continuam-se a dividir, e que claro que não seria possível observar no organismo vivo, intacto. Permite um controle rígido das condições ambientais. Isto aqui é verdade, porque vocês vão ver a seguir que para mantermos células em cultura tem que haver uma série de equipamentos obrigatórios nos laboratórios. E esses equipamentos é que nos vão permitir garantir este controlo das condições em que crescem as células. Já vamos falar a seguir. As culturas permitem-nos obter uma população de células com boa homogeneidade e bem caracterizada. Isto é válido para que tipo de cultura? Primária ou secundária? Secundária. Dissemos que a cultura primária era ainda uma cultura heterogénea, ok? A cultura permite-nos ainda diminuir os ensaios de experimentação animal. Eu não sei se vocês têm noção, mas previamente aos ensaios de experimentação animal são realizados ensaios in vitro, lá está, utilizando cultura de células. Depois sim, de uma série de ensaios e de haver resultados promissores, é que se passam para os ensaios de experimentação animal, com grupos muito bem definidos para minimizar o uso dos animais necessários por experiência. E só depois dos resultados em experimentação em animais, nomeadamente ratinhos, é que se passa para os ensaios clínicos, que têm também diferentes fases. E além disso, permite-nos o conhecimento de comportamento e função de uma população isolada de células. Este ponto vai de encontro àquele primeiro que expliquei. Eu consigo acompanhar diariamente e ao longo do tempo, o que eu pretender, o comportamento dessas células. Ainda existem, e nós temos lá na CESPO, microscópios acoplados a câmaras que mantêm as condições próprias de crescimento celular, que nos permitem, imaginem, tratar as células com um fármaco e fazer um filme, imaginem, de cerca de 3 em 3 minutos ao longo de 72 horas, para acompanharmos em tempo real de que forma é que as células se comportam. Imaginem, se ela entrou em mitose, a que horas entrou em mitose, a que horas saiu em mitose, se morreu, se foi por apoptose ou foi por outro mecanismo de morte celular, ok? Relativamente às desvantagens, nós podemos falar do gasto elevado de material. Isto porque um dos principais inimigos da cultura de células
é as possíveis contaminações. Contaminações que podem ser com bactérias, que é a maioria dos casos, mas também pode ser por fungos ou levaduras. Portanto, para evitar estas contaminações, o que iria comprometer todas as experiências, nós temos que trabalhar num ambiente ascético e todo o material que entra em contato com as células, nomeadamente pipetas para aspirar o meio gasto, colocar novo meio, é descartado. O que, claro, envolve um custo elevado associado. Também estas culturas são suscetíveis a variações. Ora, se nós dissemos há pouco que uma vantagem era o controlo das condições, se tem que haver um controle das condições é porque existem condições restritas que possibilitem o crescimento das células. Portanto, qualquer variação, imaginem, à temperatura, vai comprometer o sucesso das experiências. Por vezes pode ser difícil extrapolar para o organismo, para um modelo de organismo intacto. Como vos disse, imaginem, começamos com cultura de células, passamos para os ratinhos e depois para ensaios clínicos. O que acontece muitas vezes é que aquilo que se verificou na cultura celular não coincide a 100% com o que se vê no ratinho. Ou seja, não há 100% de correspondência. Isso porque, se nós pensarmos, nós estamos a manter um tipo de célula em laboratório. Perde-se todo aquilo que está em volta, o ambiente, imaginem, do tumor, não é? Temos células isoladas, não é um organismo, falta toda aquela complexidade. Isso, por vezes, compromete, lá está, os resultados que foram obtidos. Mas é sempre o modelo e o princípio de todos os ensaios. E aqui, a instabilidade das células, isto só é verdade, só é uma limitação se nós não tivermos as condições ideais para manter células em cultura, ou seja, se não houver um local no laboratório independente e ascético para manipularmos as células, porque senão esta limitação não se coloca. Aqui, em necessidade de operadores experientes. Isto é como todas as outras técnicas. É preciso treinar, é preciso praticar para depois sermos mais autónomos naquilo que estamos a fazer e, neste caso, minimizar as possíveis contaminações do material, neste caso, das células. Como última desvantagem, temos a perda de características após o número de passagens. Eu vou voltar aqui ao slide anterior e há pouco eu disse-vos que quando as células estão assim confluentes, nós devemos tirá-las desta placa e passar para uma placa nova e assim sucessivamente, de forma a garantir que tenhamos sempre células disponíveis para as diferentes experiências. Então, o que acontece, e dependendo da linha celular, se é, imaginem, da mama, se é do pulmão, se é do intestino ou de qualquer outra origem, elas aguentam este processo, que se chama subcultura, o número limitado de vezes. Significa o quê? Se eu tiro células daqui e coloco num frasquinho novo, eu fiz uma passagem. Quando as células voltam a estar perto da confluência, eu retiro novamente um pouquinho e coloco noutra placa. Segunda passagem, ok? Vai chegar um número de vezes, imaginem as células ILA, cerca de 50 vezes, e essas células vão alterar o seu comportamento típico. Então, nesse caso, para não comprometer as minhas experiências, eu vou ter que descartar essas células com as quais eu andava a trabalhar e recorrer a um novo estoque de células. Como é que se fazem estoque de células? Vou chegar aqui. Essas células, imaginem que nós estamos interessados em trabalhar com uma linha tumoral de cancro da mama. Nós compramos essa linha ou então podemos produzi-la no laboratório a partir mesmo de tecido, por exemplo, retirado numa cirurgia. O que é importante é fazer vários tubinhos, como veem aqui, de células, e congelá-los em nitrogênio líquido. Imaginem, de cada linha nós temos cerca de 10 tubinhos congelados a menos 120 graus, o que faz com que essas linhas sejam preservadas durante anos e sempre que eu necessite de deitar fora as minhas células e descongelar uma alíquota nova, eu tenha um tubinho disponível.
sempre que descongelo um, depois vou ter que repor esse tubinho, ok? Além de congelar em nitrogênio líquido, e aí elas podem estar durante anos, eu posso preservá-las a menos 80, numa arca frigorífica a menos 80 graus. Só que aí a viabilidade solar só é garantida durante 6 meses. Se eu quiser descongelar células que já estão lá armazenadas há 10 meses, não quer dizer que elas não resistam, mas a probabilidade de ter células mortas é consideravelmente superior. Portanto, nos laboratórios de investigação, ou mesmo de diagnóstico, nós tentamos ter sempre estoque de células em azoto ou nitrogênio líquido, para recorrer a esse estoque sempre que for necessário. Sim? Sim. Estou a falar muito rápido? Não. Não. Bom, então, já falamos como é que podemos obter uma cultura de células, já falamos das vantagens e limitações, e agora precisamos de falar de quais os equipamentos que eu preciso de ter no laboratório. Então, precisamos ter uma câmara de fluxo laminar vertical. Esta câmara não é mais do que uma câmara de segurança biológica, geralmente segurança biológica tipo 2. Estamos a falar de células, não células infectadas, e, portanto, tipo 2 é o suficiente. O que é que faz esta câmara? Ela vai proteger a amostra. Eu disse-vos que o principal inimigo da cultura de células são as contaminações, nomeadamente com bactérias. Então, esta câmara, mais do que me proteger a mim, vai proteger a amostra. Imaginem, vocês já com certeza recorreram a azotes para manusear, por exemplo, ácido sulfúrico. Ui? Vocês estão a ver esta mensagem que está a aparecer aqui? Não. Sim, professora, do tempo. Do tempo, sim. Nós temos que voltar a entrar. Ah, é? Sim, a chamada vai abaixo e depois usamos o mesmo link. Ok, então depois tentamos, está bem? Então, estava-vos a dizer que já devem ter usado uma OT para manipular, por exemplo, um frasco de ácido sulfúrico. Nesse caso, o objetivo da OT é efetivamente proteger-nos a nós, o operador, da inalação dos vapores, ok? Neste caso, fica com a ideia que o problema é proteger, aqui, o objetivo é proteger a nossa amostra, porque para nós é inerte, não há qualquer problema, ok? Então, esta câmara de fluxo laminar é dotada de uma lâmpada ultravioleta no seu interior, que deve ser ligada cerca de 10 minutos antes de manipularmos o frasquinho, aquela plaquinha onde as células estão a crescer. E mesmo depois de estar ligada a lâmpada ultravioleta cerca de 10 minutos, antes de colocar qualquer coisa no seu interior, nós vamos pulverizá-la toda com álcool a 70 para assegurar a completa desinfecção desta câmara. E só depois é que colocamos as células e todo o material que vamos necessitar para proceder à subcultura, ou seja, passar de um frasquinho para um frasco novo. Portanto, além desta câmara, nós temos que ter também uma incubadora de dióxido de carbono. Isto é muito importante. Independentemente da origem da linha solar, se é mama, pulmão, intestino, todas as culturas de células crescem numa incubadora de CO2 com 37 graus de temperatura. 37 graus de temperatura porque é temperatura fisiológica. E o que é que nós estamos a fazer? Manter células vivas fora do organismo. Então, a temperatura é essencial, 37 graus. E dióxido de carbono, porquê? Dióxido de carbono, nomeadamente 5%. Tem aqui no exemplo desta figura. Há pouco dissemos que as células cresciam no meio de cultura adequado. E esse meio de cultura tem uma substância que se chama bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, em combinação com os 5% de CO2 da incubadora, vai funcionar como um sistema tampão. Recordam-se o que é que faz um sistema tampão? Sara? Não, professor. Eu não sei, mas eu É um acho meio que tem a ver com adequado?
Nós falámos até do tampão da mistura de PCR, permitia evitar variações de pH, ok? Sempre que ouvirem falar em sistema tampão, o objetivo é sempre o mesmo, evitar alterações de pH. Imaginem que eu tenho células a crescer aqui durante 3 dias, no meio adequado. Elas vão consumir os nutrientes do meio, não é? Para se dividirem e vão libertar toxinas resultantes do metabolismo. E essas toxinas poderiam alterar, nomeadamente acidificar o pH. Ao ter esta combinação, bicarbonato de sódio com 5% do dióxido de carbono, faz com que não haja alteração ao crescimento saudável das células, porque evita as tais alterações de pH, ok? Uma característica aqui, este é um exemplo da Termo, não importa a marca, mas todas as incubadoras de CO2 têm aqui esta porta e depois aqui uma porta de vidro intermédia. Para quê? Há pouco falámos do controle rígido das condições ambientais. Imaginem esta situação em que tem muitas plaquinhas na estufa ou na incubadora e eu não consigo logo identificar a minha. Se eu tiver estas duas portas abertas, o que é que vai acontecer à temperatura e ao CO2? Já não vai ser 37% e já não vai ser 5%, que pode levar a uma alteração nas características das células. Então, mantemos esta porta intermédia de vidro fechada, eu localizo onde é que está a minha amostra e depois abro para retirar rapidamente do seu interior a minha placa, ok? Portanto, além da câmara de fluxo laminar para manipular a amostra, da incubadora de CO2 para manter o crescimento adequado das células, eu vou precisar de um microscópio de contraste de fase invertido. É um microscópio óptico e designa-se invertido porque, se vocês repararem, as objetivas estão aqui na parte inferior. E normalmente, como os microscópios que vocês tinham na sala de aula, as objetivas estão na parte superior, daí que tem o nome de invertido. O que é que isto possibilita? Possibilita ter uma longa distância de trabalho e pegar naquela plaquinha ou nestes frascos de cultura que vêm aqui e observar diretamente o estado das células ao microscópio. E aí tem imagens como aquelas que eu vos mostrei logo no início. Conseguem ver se as células estão a crescer bem, se as células não estão contaminadas com bactérias ou outro micro-organismo, se elas já atingiram, imaginem, cerca de 70% a 80% de confluência e convém mudá-las para uma nova placa, ou seja, este microscópio é essencial para monitorizarem a vossa cultura e saber aquilo que têm que fazer com as células. Estes frascos são exemplos, imaginem, existe um frasco mais pequenino que se é designado de T25, ou seja, T25 tem 25 centímetros cúbicos quadrados de área. Por exemplo, este aqui é um T75 e este um T150, ou seja, eu escolho o tamanho do meu frasquinho consoante eu vou precisar para as minhas experiências de mais ou menos células. Qual é a diferença destes aqui e destes? Isto é só por curiosidade. Estes aqui, se vocês virem, têm um filtro aqui, uma rodinha branca, é um filtro na extremidade, o que possibilita que esta tampinha azul esteja completamente fechada antes de eu colocar o frasco na incubadora. Se forem estes, como não tem filtro para permitir as trocas entre as células e o espaço da câmara, eu tenho que abrir ligeiramente. Quais é que acham que são mais recomendados de utilizar? Os tampa azul ou laranja? Azul? Azul, porque tem um filtro, eu não tenho que estar a abrir. Como eu tenho que abrir estes antes de colocar na incubadora, eu estou a aumentar a probabilidade de contaminação, nomeadamente de contaminantes que vêm com o fluxo do ar, ok? Portanto, sempre que possível, utilizar os frascos de tampa azul dotados de filtro. Portanto, além da câmara, da incubadora, do microscópio e destes frasquinhos onde crescem as células, nós precisamos de ter disponíveis 3 soluções. O meio de cultura, que já dissemos que continha todos os nutrientes e fatores de crescimento necessários ao crescimento das células, e deixem-me dizer-vos que este soro que vocês veem aqui é essencial para o crescimento das células. Se não existir soro bovino fetal
na composição deste meio, as células não vão crescer. Nós vamos tê-las na incubadora, com todas as condições essenciais, vamos vê-las ao longo do dia e, embora possam não estar mortas, elas vão estar exatamente no mesmo ponto, ou seja, necessitam deste fator para se multiplicarem. Nós podemos também ter neste meio antibióticos, nomeadamente penicilina. Acham que se eu me esquecer de adicionar antibióticos, as células também não vão crescer? Os antibióticos são essenciais para o crescimento ou multiplicação das células? Não. Não, mas são úteis para quê? Porquê é que será que pomos antibiótico? Por causa do crescimento das bactérias. Para evitar o crescimento de micro-organismos, nomeadamente as bactérias, que falamos que são os inimigos da cultura celular, ok? Portanto, além de todas estas características do meio de cultura, o soro é essencial, as células não crescem se eu me esquecer de adicionar, os antibióticos são dispensáveis, mas muito úteis para nos permitir trabalhar de uma forma mais sossegada, sem estarmos sempre alerta, com medo que no dia seguinte cheguemos ao laboratório e encontremos a nossa cultura contaminada. Obviamente, os laboratórios que trabalham, por exemplo, com screening de novos fármacos, não devem utilizar antibióticos porque pode influenciar os resultados, ok? Portanto, além do meio de cultura, vamos precisar também de tripsina e de PBS. Para que PBS? O PBS é uma solução salina tamponada, lá está, tamponada, tem um pH de cerca de 7 e vai evitar, não há variações de pH, um pH neutro, e permite-nos lavar a superfície das células. A tripsina é uma enzima, uma proteína. Estamos de novo? Voltei. Sim, professor. Ainda não estamos todos, mas... Isto é chato. Mas isto não acontece sempre, pois não? Não, é a primeira vez que acontece comigo. Nas outras, Não, professor, já costuma acontecer. nenhuma foi abaixo. Eu acho que, pelo que explicaram, quando temos a versão Pro do Zoom, podemos colocar um tempo maior. Se for a versão básica, não é? Só dá 40 minutos seguidos. Exatamente. Exato, pois, mas eu quando criei o ID, que foi a professora Graça que vos enviou, eu criei com a versão Pro e coloquei 2 horas. Não sei. Pronto, vamos continuar assim. Desculpem lá. Posso prosseguir? Sim. Sim. Portanto, estava-vos a dizer que a tripsina é uma protease e que vai nos permitir tirar as células de um frasquinho e colocar no frasquinho novo, ok? Além disso tudo, precisamos de um banho-maria que vai ser pré-aquecido a 37 graus. 37 graus porque é a temperatura fisiológica, é a temperatura a que estão a crescer as células e se nós colocássemos diretamente estas soluções, que são armazenadas a 4 graus no frigorífico, iríamos provocar um choque térmico e as células iriam morrer. Então, antes de colocar estas soluções em contacto com as células, eu vou pré-aquecê-las a 37 graus. Aqui tem diferentes pipetas serológicas e um pipetador automático que nos vai permitir manusear as células, aspirar meio gasto, colocar meio novo, lavar a superfície das células com PBS. Ok? Professora? Sim. Qual o pH ideal? Porque o PBS, a senhora falou que leva o pH a 7. Sim, é o pH neutro. É o que deve ser. Tá, na outra aula que a gente falou sobre o tampão para manter o ambiente bom, o pH era 8,3 a 8,8, não era? Sim, estamos a falar, neste caso estamos a falar da cultura de células, tudo a nível fisiológico. Portanto, estamos a falar, imagine, temperatura 37 graus, que é a temperatura fisiológica, e um pH neutro, que é o fisiológico. Ah, tá ótimo.
ok? Tá Na bom, outra tá bom. aula de Eu PCR, troquei. sim? Era diferente. Tá bem, pH tá bem. 8 Eu ainda que é confundi um com o outro, fiquei com pH. mas aqui PBS, pH fisiológico perto de 7, está bem? É o PBS que dá o pH. O PBS, esta solução, quando é preparada, o pH tem que ser ajustado a 7, 7,3 para não interferir, não alterar o comportamento das células quando a colocamos em contato com elas, ok? Tá bom. Portanto, por que é que nós estamos a falar aqui destas soluções? Um dos objetivos, como falámos no início, era determinarmos o índice de viabilidade celular de uma determinada cultura de células. E para isso, antes da aula, imaginem que teríamos aula presencial, eu teria que ter realizado um procedimento prévio. Eu queria levar para a aula uma suspensão de células, mas, deixem-me voltar aqui atrás, eu ia ter um frasquinho como este, ok? Como é que eu ia? Imaginem, eu tenho células agarradinhas umas às outras e aderidas à base do frasco ou desta placa. E o que eu queria era separá-las umas das outras e da base do frasco, que aí se chama fazer subcultura das células. Para isso, o que é que eu teria que fazer? Ia aspirar o meio do frasco, neste caso T25, que era aquele mais pequenino, onde se encontravam as células, e descartar. Iria adicionar o PBS, agitando suavemente o frasco para que o PBS chegasse à superfície de todas as células e iria descartar. É mesmo a solução apenas de lavagem. E a seguir, iria adicionar 500 microlitros de tripsina, a tal protease, que faria o quê? Iria destacar as células uma das outras e destacá-las da base do frasco, de forma a eu poder ter células individualizadas. Então, adicionaria a tripsina e colocava na estufa a 37 graus, com 5% de CO2, durante 4 a 10 minutos. Porque a temperatura ótima de atuação da tripsina é a 37 graus. Por isso, se eu deixasse a temperatura ambiente, as células iam continuar agarradinhas ou pouquíssimas iam estar individualizadas. Porque 4 a 10 minutos parece um intervalo de tempo relativamente grande. Isto depende do tipo de célula. Ou, se eu estiver a falar de fibroblastos, a matriz extracelular é superior, o que faz com que o tempo de atuação da enzima tenha que ser superior, por exemplo, à das células ILA. Há células que ao fim de 4 minutos já estão completamente individualizadas, enquanto que outras precisam efetivamente de 10 minutos para estarem separadas, ok? Como é que eu sei isto? Eu adiciono tripsina, coloco na estufa, imaginem, ao fim de 4 minutos eu vou observar ao microscópio. Se eu vir que as células já estão todas separadas, eu quero parar a ação da tripsina e adiciono meio de cultura. Se eu vir que ainda não estão separadas, eu coloco novamente na incubadora e aguardo mais uns minutos, e assim sucessivamente até confirmar que todas as células estão destacadas. Por que é que eu adiciono meio de cultura para parar a ação da tripsina? O meio de cultura tem o FBS, que falámos há pouco, o soro bovino fetal, que, além de ser necessário para o crescimento exponencial das células, para elas se dividirem, este FBS é um inibidor da tripsina. Então, se eu colocar meio com FBS, a tripsina vai parar, porque senão, além das células destacarem do frasco e se soltarem umas das outras, a tripsina ia degradar a própria célula, ok? Portanto, assim que confirmarmos que temos células individualizadas, paramos a ação da tripsina com meio de cultura e vamos homogeneizar várias vezes para ter as células de forma homogénea no meio. E aqui se diz que temos uma suspensão celular. Portanto, recolher tudo para um tubo. E este tubo, com células em meio de cultura, a suspensão celular, era o que eu iria levar para a aula para depois vocês fazerem a parte que eu vou explicar a seguir. O que é que vocês iriam fazer? Iam pegar em 20 microlitros da suspensão celular que eu recolhi, pelo método que vos acabei de explicar, e iriam juntar com 20 microlitros de um corante
que se chama azul de tripano. Íamos homogeneizar muito bem e destes 40 microlitros da mistura, iríamos pipetar 10 microlitros para uma câmara de contagem, que é isto que está aqui representado e que tem a designação de câmara de Neubauer, para podermos observar as células ao microscópio. Por que é que pipeto só 10? A única razão é porque a capacidade desta câmara de contagem é apenas 10 microlitros, ok? Depois de pipetarem esses 10 microlitros para esta câmara, nós iríamos tratar esta câmara de Neubauer com uma preparação microscópica, ou seja, como qualquer outra lâmina que vocês manipulam. Iria colocar no microscópio, focar com a objetiva de menor ampliação sempre, ou seja, com a objetiva de 4 vezes, e iriam ver uma imagem como esta, ou seja, uma grelha com uma parte mais escura no centro e assim uns quadrantes mais claros. Se ampliássemos com a objetiva de 10 ou de 40 vezes, iríamos ter uma imagem assim, imaginem, deste quadrante, em que iriam aparecer pontos brilhantes que dizem respeito às células vivas e uns pontos marcados de azul que dizem respeito às células mortas. E porquê temos células vivas e células mortas? O que acontece com o corante? Quando nós adicionamos às células o corante azul tripano, as células mortas, como têm a membrana celular permeável, vão deixar que o corante entre e vão ficar coradas de azul. As células vivas, como têm a membrana celular intacta, vão permanecer não coradas pelo azul de tripano, o que nos vai permitir, ao microscópio, distinguir naquela suspensão de células vivas de células mortas, ok? Isto tudo porque no fim de sabermos o número de células vivas e o número de células mortas que eu tenho naquela suspensão de células, nós teríamos que aplicar uns cálculos de forma a determinar a densidade celular, a quantidade de células e o índice de viabilidade. Deixem-me voltar aqui ao esquema da câmara Neubauer. Como é que se contam as células? Nós não vamos contar todas as células que aparecem, azuis e brilhantes. Nós só vamos contar as células que estão nos quadrantes. 4 quadrantes, que é este quadrado mais branquinho. Quadrado todo. Um quadrante, aqui ao lado tem outro quadrante, aqui embaixo outro e aqui outro, ok? A parte central é para excluir da contagem. Por exemplo, tenho aqui a ampliação, eu iria contar estes pontinhos que estão aqui, não importa se brilhantes que são vivas ou azuis que são células mortas, e estes aqui, por exemplo, eu já não iria contar, porque eles já estão nesta parte cinzenta, ok? Só contamos as células que estão neste quadrante, dentro destes quadradinhos. Se estiver aqui na aresta, eu conto. Por exemplo, esta aqui, este pontinho, eu conto, mas este já não. Este e este também não. De acordo? Sim. Sim. Portanto, como é que se determinava depois da contagem a densidade de células? Aplicando estas fórmulas. Era o número de células vivas que contamos pelo número de quadrantes contados. Geralmente nós contamos os 4 quadrantes, mas eu poderia só contar 2, desde que depois aqui na fórmula dividisse por 2, ok? Nós contamos 4 para diminuir o erro que está associado à contagem. Às vezes temos células que ainda estão assim mais agarradas, em vez de ser uma, são 2 e pode haver um pequeno erro associado. Por isso, quantos mais quadrantes contarmos, melhor para minimizar o erro. Então, número de células vivas sobre o número de quadrantes contados, vezes o fator de diluição, já vou explicar, vezes 10.000. 10.000 é sempre, porque é uma constante, para esta fórmula, é uma constante de conversão para a câmara de Neubauer, ou seja, para no final eu dizer que tenho X células por mililitro, ok? Temos sempre que multiplicar por 10.000. E como é que eu sei qual é o fator de diluição? Se eu voltar aqui atrás, vocês misturaram 20 microlitros de suspensão solar com 20 microlitros de azul tripano. Ou seja, o fator de diluição é de 2.
ali na fórmula eu vou ter que multiplicar por 2. Se isso não for intuitivo, existe uma fórmula, vou passar aqui para o slide seguinte, que vos diz como é que determina um fator de diluição, que é igual ao volume de suspensão utilizado na contagem, ou seja, 20 microlitros, mais o volume de corante azul tripano, 20 microlitros, a dividir novamente pelo volume de suspensão utilizado na contagem, que é 20. Ok? 40 a dividir por 20 e temos o resultado que iremos substituir aqui na fórmula. Sim? Não tem que ser sempre 20 com 20. Pode ser 30 com 20, 40 com 20, ou aqui 50 e aqui 30. O que vocês têm que saber é isto. O fator de diluição é baseado nesta fórmula. E mediante o que eu vos digo, do volume que usei de corante ou de células, vocês chegam ao fator de diluição. Está bem? Depois da densidade, nós podemos calcular a quantidade de células que estava naquele tubinho que eu recolhi. Como é que calculamos? A densidade solar foi calculada anteriormente, colocamos aqui o valor, vezes o volume inicial de suspensão. Ou seja, qual é o volume que eu tinha naquele tubo de Falcon inicial. E isto sou eu que vos tenho que dizer. Se eu tinha 3 mililitros, se eu tinha 1, se eu tinha 4. Multiplicando pelo que calcularam, tenho a quantidade de células exata que eu tinha naquele tubo. Como é que se calcula o índice de viabilidade? Subtraindo, dividindo o número de células vivas pelo número total de células. As células vivas, que eram as células brilhantes, que não ficaram coradas, mais o número de células mortas, que foram aquelas que ficaram coradas de azul com o azul de tripano. E multiplicamos por 100 para termos uma percentagem, 20% de células, 70% de células, ok? Ou seja, na aula prática, o que é que vocês iriam fazer? Iriam pegar na suspensão de células que eu já ia levar para a aula, iriam tirar 20 microlitros e juntar 20 microlitros de corante, pipetar 10 microlitros para uma câmara de contagem, focar ao microscópio e contar células vivas e mortas em cada um dos 4 quadrantes da câmara Neubauer, para depois poderem aplicar estas fórmulas e chegarmos a estas, à densidade solar, à quantidade de células e ao índice de viabilidade, ok? Por isso, temos aqui um exercício em que temos um enunciado e que nós vamos aplicar aquelas fórmulas para chegar ao resultado final, está bem? Mas antes de fazermos o exercício, eu vou-vos mostrar um vídeo para vocês ficarem com uma imagem deste procedimento, que seria feito por mim antes da aula, e daquele que vocês iriam fazer, está bem? Então, vou interromper aqui. Estão a ver o meu ambiente de trabalho, certo? Não. Não estão a ver o filme? Não. PowerPoint. Então, peraí. Vou interromper. Agora sim, certo? Vem um gráfico? Sim. Pronto. Sim. Então, este é o filme que vos estava a falar. É um procedimento da Invitrogen, que é uma marca muito conceituada para a cultura solar e que nos está a demonstrar o procedimento para a subcultura, ou seja, passar células de um frasquinho para um frasquinho novo de células aderentes. Células aderentes, como é o caso das células que vos falei, das células ILA, que crescem agarradas, aderidas à base do frasco. Porque existem células que crescem sempre em suspensão, e aí o procedimento da subcultura já é um bocadinho diferente. Por isso, vamos nos focar na cultura de células aderentes. E aqui, no início, eu vou explicar, que é mais simples. O que vos está a mostrar é o gráfico do padrão de crescimento de uma cultura solar saudável.
imaginem, no início é uma fase estacionária, em que as células estão a adaptar, depois há uma fase exponencial, uma fase de crescimento exponencial, em que as células vão consumindo os nutrientes do meio e crescendo. E há de haver aqui um momento em que nós temos que passar as células para o novo frasco. Porquê? Porque senão elas vão chegar àqueles 100% de confluência, em que já não têm espaço para se dividir, já não têm nutrientes para consumir, e depois vão começar a entrar numa fase estacionária que vai terminar com a morte das células, ok? Portanto, nós queremos passar as células, quando ainda estão numa fase de crescimento exponencial, cerca de 90% confluente para o novo frasquinho. E como é que fazemos isso, então? Cá está a imagem da câmara de segurança biológica, a câmara de fluxo laminar vertical. Tem que imaginar que foi ligada à lâmpada ultravioleta antes de se manipular as soluções. Vamos observar as células ao microscópio com strass de fase invertido. Isto de cor de rosinha é o meio de cultura. Obviamente, a olho nu não conseguimos ver as células, mas elas estão aqui coladinhas à base deste frasco, ok? Nós vamos aspirar o meio de cultura com esta pipeta serológica e descartar para um frasco de resíduos, que normalmente tem uma solução que vai logo neutralizando os resíduos. As células estão agarradas e vamos lavá-las então com a solução salina tamponada de PBS. Colocamos PBS, homogeneizamos de forma a garantir que todas as células contactaram com a solução de lavagem. Retiramos o PBS e descartamos. E o que é que vamos fazer agora? Adicionar a tripsina. Adicionamos a tripsina e vamos colocar no microscópio, na incubadora de CO2, ok? E aí é aquele tempo que pode ir de 4 a 10 minutos. Novamente estão a ver homogeneizar para todas as células contactarem com a tripsina. Esta pancadinha é para ajudar a que as células se individualizem. É preciso ter atenção que há células mais sensíveis e que devemos evitar esta pancada porque pode levar à alteração do seu comportamento. E, portanto, depois da tripsina, colocamos na incubadora. Passados 4 minutos, estamos aqui a observar ao microscópio. Se as células já estiverem todas em suspensão, ou seja, todas destacadas da base deste frasco e umas das outras, nós vamos parar a ação da tripsina utilizando o quê? Meio de cultura. Se virmos que as células ainda não estão separadas, voltamos a colocar na incubadora. O que vamos ver aqui é, então, confirmada a dissociação das células, vamos parar com o meio de cultura. O meio de cultura geralmente tem esta cor, porque esta cor deve-se ao fenol red, que é um indicador do pH. É assim, rosinha, quando o meio já está muito gasto, ele muda de cor e começa a ficar amarelado. E nós sabemos também que está na altura de proceder à passagem das células. Okay? Portanto, projetando o líquido contra a base do frasco também ajuda a que células que possam estar ainda agarradas se soltem. Então, recolhemos a suspensão solar para o tubo de Falcon. Aqui neste tubo o que é que vamos ter? Células, meio de cultura e tripsina. Então, centrifuga-se para obter as células isoladas aqui no fundo, um pellet, e descartamos este meio, que contém também a tripsina. E ressuspendemos este pellet em meio de cultura novo. Ok? Depois, portanto, o meio retira-se, coloca-se meio novo e ressuspende-se aquele pellet que tinha as células na base do tubo de Falcon. E daqui, imaginem que este tubinho era o tubinho que eu iria levar para a nossa aula prática. É uma suspensão de células. E o que é que vocês iriam fazer? Retirar então os 20 microlitros daquele tubo e juntar 20 microlitros do azul tripano. E, como vem aqui na imagem, iriam pipetar os 10 microlitros, como vos disse, é a capacidade máxima desta câmara, para a câmara Neubauer. Depois disso, iríamos focar no microscópio, normal, como se fosse uma outra lâmina,
E o que é que iríamos ver? Uma imagem parecida com esta. As células vivas, como vos expliquei, têm a membrana celular intacta, não vão ser coradas, então apareciam assim tipo uns pontinhos brilhantes ao microscópio, enquanto que as células mortas com a membrana já degradada vão adquirir a cor azul do corante azul tripano e ficam com este aspecto, ok? E o que é que iam fazer então? Contar células azuis e células brilhantes para depois aplicarmos aqueles cálculos. Portanto, ver ao microscópio, fazer a contagem e depois aplicar os cálculos. Sim? Sim. É mais fácil para te compreenderem qual é o procedimento, certo? Este procedimento é o que se faz nos laboratórios que utilizam as células como modelo de experimentação, nomeadamente nas salas de cultura, e este procedimento é realizado cerca de 2 a 3 vezes por semana, de forma a garantir que vou ter sempre células disponíveis para as diferentes experiências. Já estão a ver o PowerPoint novamente, correto? Sim. Ok. Imaginem, no laboratório de investigação lá da CESPO, onde eu trabalho, nós fazemos este procedimento à segunda-feira e depois repetimos à quinta-feira e fazemos aquelas continhas, como vocês vão fazer de seguida, de forma a que, novamente, na segunda-feira seguinte, eu tenha o meu frasco com cerca de 90% confluente, ou seja, as células no ponto ideal para repetir este procedimento, ok? O que se faz? Nós temos de ter sempre este frasquinho, que é o estoque das células, e depois, além desse estoque, nós vamos plaquear células noutro tipo de suporte, em caixinhas, para depois poder fazer diferentes técnicas. Ok? Vamos resolver o exercício. Professora, só uma curiosidade. Sim. Nesse tempo de confinamento, vocês perdem muito trabalho lá no laboratório? Não, porque, por exemplo, à segunda-feira nós passamos as células e eu coloco-as num determinado suporte, numa placa, ok? À terça eu vou pegar nas células que eu coloquei na placa para adicionar um fármaco, por exemplo. À quarta eu vou pôr as células a filmar no microscópio, ok? E ao mesmo tempo, imaginem, plaquear células para na quinta fazer imunofluorescência. O que eu faço à segunda é um frasquinho que vai ficar na incubadora de CO2 até quinta, voltar a pegar nele e passá-lo para a segunda-feira seguinte, ok? E esse frasquinho é sempre assim. Mas na segunda eu plaqueei células para outros suportes para poder fazer experiências ao longo da semana. Certo, então a senhora está tendo que ir lá, não é? Não, na segunda-feira em que todos fomos informados que teríamos que ficar em casa, eu congelei todas as células que nós tínhamos em cultura. Nós tínhamos linhas de diferentes origens, de cancro do ovário, da mama, do pulmão, consoante as experiências que cada investigador tinha em curso. E então, tendo essa informação, nós congelamos todas as linhas, ou seja, realizamos um procedimento, que depois posso explicar se por curiosidade, e esses tubinhos foram congelados, lá está, em nitrogênio líquido, a menos 120 graus, de forma a que quando nós regressarmos, certo, consigamos colocar aquelas células novamente nos frasquinhos e assegurar que elas sejam viáveis, ok? Tá ótimo, obrigada. Vamos fazer o exercício? Sim? Portanto, imaginem que tenho um enunciado, foram recolhidas células para um volume de suspensão celular de 1,5 ml. Ou seja, imaginem, isto era o tubinho que eu tinha levado com as células, que prefaziam um total de 1,5 ml. E estou-vos aqui a dizer que na amostra, que tinha sido diluído 2 vezes, foram contabilizadas em 4 quadrantes 87 células, das quais 12 eram mortas. E o primeiro ponto está a pedir para calcular a densidade celular desta cultura. Como é que nós calculamos a densidade celular? Como é que faríamos isto? Vou passar assim.
a fórmula da densidade solar dizia-nos que a densidade solar era igual ao número de células vivas. Quantas são? 87. Não. Com 75. Ok, já percebi. Exatamente. Seria 75, porque destas 87 células, 12 eram mortas. Então, seria 75 a dividir pelo número de quadrantes contados. Quantos são? 4. 4. A dividir por 4. Vezes o fator de diluição, que qual é? 2. Aí está a dizer que a amostra foi diluída quantas vezes? 2. 3. 2, não. No exercício aqui diz que foi 2, certo? Em cima está Está tapado. Aqui diz 2. Ok. Né? Foi diluída 2 vezes. Vezes o quê? Vezes 10.000, porque vos disse que tem que ser sempre vezes 10.000, porque é uma constante para a câmara de Neubauer, está bem? Então, por acaso aqui na resolução está mal, porque tem aqui 3, mas na verdade seria 2, ok? Ou seja, a densidade é igual ao número de células vivas, as 75, a dividir pelo número de quadrantes contados, que no enunciado nos diz que foram os 4, vezes o fator de diluição, que aí depende do enunciado. Se diz que a amostra foi diluída 2 vezes, vocês multiplicam por 2. Se diz que a amostra foi diluída 3 vezes, vocês multiplicam por 3, ok? Vezes então os 10.000, que é a tal constante para a câmara de Neubauer. E no fim, tem então as células por mililitro, que é a unidade da densidade solar. Está bem? Sim. O segundo exercício pedia para calcular a quantidade de células que se encontra na suspensão solar, ou seja, no total de 1,5. O que é que nos diz a fórmula da quantidade de células? É igual a quê? A densidade solar vezes o volume. Ou seja, a densidade solar, que foi calculada aqui no ponto 1, vezes o volume, que é 1,5. Ai, meu Deus, olha, 10 minutos. E tínhamos, então, o volume total de células. Mililitro com mililitro corta e, portanto, a unidade será células. Sim? Sim. Se alguém tiver dúvidas, intervenham. E o índice de viabilidade? Como é que se calcula o índice de viabilidade? Era o número de células vivas, quantas são? 75, a dividir pelo número total, vivas e mortas, ou seja, 87, não é? Vezes 100, para termos células por termos índice de viabilidade em percentagem. Ou seja, imaginem, neste caso, nós tínhamos 86,2% de viabilidade solar. Significa que 86,2% das células que estavam naquela suspensão estavam vivas. Fiquem só com a ideia que, para experiências de investigação, nós só usamos células que apresentem um índice de viabilidade superior a 90%. Se, ao fazer a minha experiência, eu vir que o índice de viabilidade é inferior a 90%, nós não usamos aquelas células para experiências. Descartamos as células e vamos ao nitrogênio líquido buscar o novo tubo de células, ok? Porque se uma viabilidade está abaixo de 90%, alguma coisa não está correta com as células, ou eu não as acondicionei nas condições ideais, ou alguma coisa já não estava bem desde o início. Por isso, descartamos as células e pegamos num tubinho novo, ok? E agora, ainda existe um outro exercício, que é, imaginem, como vos disse, na segunda-feira chegávamos lá, fazíamos o nosso frasquinho, e eu queria plaquear células para uma determinada experiência. Mas eu queria que no novo suporte onde eu ia colocar as células tivesse exatamente 0,4 vezes 10 à sexta células. Como é que eu posso fazer isso? Se eu desdobrar aqui a densidade solar, é 5,6 células estão num mililitro. Por isso,
0,4 vezes 10 à sexta, que é o mesmo 4 vezes 10 à quinta células, vão estar para x. É uma regra de três simples, ok? 4 vezes 1 a dividir por 5,625 dava 0,71 mililitros. Este seria o volume que eu teria que retirar da suspensão celular de forma a obter 0,4 vezes 10 à sexta células naquele suporte, ok? Se eu quisesse plaquear 0,35, mantínhamos a densidade solar está para 1 mililitro, que é o que significa isto, 0,35 está para X. E teria o volume que tem que retirar da suspensão para o suporte. Não se pipeta, e num pipeto 0,71 mililitros. Dentro daquelas câmaras de segurança biológica que vocês viram, o que nós temos são micropipetas, ou seja, nós trabalhamos com microlitros. A quanto é que corresponde 0,71 mililitros? Quantos microlitros são? É 0,71 vezes 1000, ou seja, 710 microlitros, ok? 1 mililitro são 1000 microlitros, por isso 0,71 mililitros são 710 microlitros. Sim? Sim. Vocês querem que eu repita alguma coisa do que eu falei até agora? Ninguém tem dúvidas? Não. Só fala quem fala. A Maria João? Sou eu. Os outros Poderia adormeceram. passar mais exercícios desses para a gente fazer, estudando. Pronto, então, exatamente. Então, o que é que nós combinamos? Vou passar para o slide seguinte. Tem aqui um exercício que a ideia é vocês resolverem em casa e na próxima aula, que é a aula de imunofluorescência, que imaginem, era uma aula que vocês iriam fazer na prática e que tinha muitos tempos de incubação, imaginem incubações de 30 minutos, ou seja, vai ser uma aula em que vai restar muito tempo livre, vocês resolviam este exercício em casa e na próxima aula corrigia-se, pode ser? Claro. Sim. Então, eu projetei aqui só para vos mostrar, mas nós vamos colocar logo a seguir à última turma, que vai ter aula de hoje, o exercício na plataforma Moodle, está bem? Onde tem esta aula? Ok. Pronto. Então, aqui, no fundo, é para calcularem aquilo como nós fizemos no exercício anterior de exemplo, mas vocês têm aqui um exemplo de uma grelha e têm que contar as células que estão vivas, as células que estão mortas, para depois aplicarem nos cálculos. E aqui, reparem, em vez de eu dizer que a minha amostra foi diluída, por exemplo, 2, 3, 4 vezes, eu estou a fazer outra coisa, eu estou a dizer que retirei 30 microlitros da suspensão celular e adicionei 20 microlitros do corante, que é para vocês aplicarem aquela fórmula do fator de diluição. É outra maneira de perguntar, está bem? Sim. Ou seja, vocês têm que usar aqui esta fórmula para saberem, na densidade solar, qual é o fator de diluição que vão ter que utilizar. Sim? Sim. Sim. E depois, não vou dizer mais nada, que aqui a ideia desta grelha é ver se vocês perceberam quais são as células que têm que contar. Quer as vivas, quer as mortas, mas não têm que contar todas, ok? Há umas em específico. Portanto, este exercício vai ser colocado na plataforma para na próxima aula ser corrigido, tá? Sim. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não, por agora não. Pronto. Se, entretanto, tiverem dúvidas, entram em contacto comigo e podemos reunir, ou podemos por e-mail, ou como acharem melhor, esclarecer, está bem? Sim. 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 Pronto, espero que fique tudo bem convosco e vemo-nos em breve, está bem? Sim, professor. E obrigado igualmente. Deus, até à próxima. Deus. Deus. Obrigada. Tchau.